Voltamos. Algumas pessoas já estão entrando aí. Tivemos que reiniciar a nossa transmissão para ver se a gente consegue melhorar o áudio. Já vou aqui chamar os nossos convidados para a gente ver como que vai estar funcionando o áudio. Primeiro a Melinha. Deixa eu convidar agora o professor Marcelo. Tô aqui. Boa noite. E a Melinha e Marcelo. Boa noite, tudo bem? Melhorou aí o retorno? Para mim, Melhorou, melhorou. Danilo. Para mim também, não tá retornando mais, não. Oba! Vamos esperar a Melinha agora. A Melinha agora, né, que congelou um pouquinho, aí algumas pessoas já estão entrando também. Agora eu acho que vai. Vambora. O problema do som foi resolvido. Ótimo. A Melinha caiu. Deixa eu convidá-la aqui novamente. Tá, ok. Enquanto isso, dá um tempinho para as pessoas entrarem. Aí. Boa noite, Melinha. Boa noite, Melinha. A seguir. Para mim, voltou um pouquinho agora. O meu também. A Melinha travou. Novamente. Parece que é o áudio da Melinha que tá dando esse retorno. É o meu áudio? Parece que sim, Melinha. Agora para mim melhorou. Então eu tenho pra que mim fechar. também. Ok, eu vou fechar. Agora voltou. Ótimo. Fecha aí então seu áudio. Enquanto a gente estiver falando, tá bom, Melinha? Pode ser assim? Você fecha aí o áudio. Oi, né, gente? Dá boa noite, né? Novamente, a gente teve que reiniciar a nossa transmissão, então, muito bom. Tô vendo aí algumas pessoas já entrando. Sejam todos bem-vindos, né? A live Currículos e Práticas Pedagógicas Inclusivas. O Grupo Fobs aí está com essa proposta de uma série de lives, né, com temáticas que perpassam aí assuntos relacionados à educação especial. E aí a cada live a gente vai trazer novos convidados, pesquisadores, profissionais da rede para conversar, dialogar com a gente um pouquinho. Hoje a gente tem o prazer de receber a Melinha, Marcelo. Então, desde já eu agradeço, né, a presença de vocês, a disponibilidade de vocês de estarem aqui com a gente compartilhando, né, e dialogando um pouquinho hoje. A gente vai conversar, né, essa noite um pouquinho sobre as nossas pesquisas de mestrado, os trabalhos que nós desenvolvemos. Minha pesquisa foi defendida em 2018 pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino, Educação Básica e Formação de Professores da Universidade Federal do Espírito Santo. A sua foi em 2019, né, Melinha? E a do Marcelo, que é a mais recente, que foi defendida em 2021. Isso. Né? Ambas pelo Programa de Pós-Graduação e Mestrado Profissional em Educação, né? Aqui Sim. também da Universidade Federal. A Melinha, né, professora da Prefeitura Municipal de Vitória, assim como eu. Marcelo também, professor da Prefeitura Municipal de Vitória e da Prefeitura Municipal de Serra. Isso. Né?
Então vamos conversar, né, um pouquinho sobre as pesquisas, os trabalhos que nós desenvolvemos no mestrado, e eu queria que vocês começassem falando um pouquinho, né, qual foi o objetivo das pesquisas de vocês, o contexto da pesquisa, como que foi desenvolvido. Quer começar, Marcelo? Acho que a Melinha Tá, travou um pouquinho novamente. então, boa noite a todas e todos, né? É um prazer estar aqui com vocês. Vim conversar um pouquinho desse grupo que eu participei no encontro sobre pesquisação com a professora Maria Ângela, no percurso do mestrado, né? Então, ano passado a gente fez a defesa, né, da nossa dissertação, que teve o tema Formação Continuada de Professores na Escola, diálogo sobre educação infantil, educação especial e currículo. Nosso objetivo principal foi compor ações formativas da Mila, né, com professores na escola, né, na escola, na tentativa, né, de envolver as crianças público-alvo da educação especial no currículo, né, praticado, vivido no contexto da educação infantil. Então, assim, foi um curso, né, grande, que a gente vai falar um pouquinho depois. A gente se propôs a fazer uma análise, né, sobre um ano inteiro de formação nesses movimentos, né, participativos, né, discussões coletivas, né, no interior da escola, a partir de demandas que vinham realmente do nosso cotidiano. Então, para poder levantar, né, um aporte teórico que sustentasse essa nossa proposta, a gente teve que recorrer a alguns autores. E aí nós recorremos, né, para poder discutir um pouquinho as relações sobre as infâncias, né, sobre a criança. Nós recorremos à sociologia da infância, autores como Sarmento, Elia Corsaro, né, para a gente entender, né, esse processo, como foram constituídos ao longo dos séculos, né, essas concepções de infância, né, e diferentes imagens sobre a criança, que impactam diretamente no modo como a gente vê esse sujeito na sociedade. Então, a sociologia da infância nos ajudou muito até a compreender como que era, né, o envolvimento dos sujeitos público-alvo, né, as crianças com deficiência, como que elas eram tratadas em um determinado tempo, em uma determinada sociedade. A gente desceu um pouquinho lá no fundo até a antiguidade para poder entender esses movimentos sociais, né? E aí também recorremos, né, autores, claro, para falar sobre isso da educação especial, né? Como nós debatemos o currículo, também passeamos um pouquinho sobre o currículo, né, para poder, né, dialogar um pouquinho sobre o currículo prescrito, né, sobre o currículo crítico, pós-crítico, até o oculto, para a gente poder fazer uma análise desse currículo que a gente oferta hoje na educação infantil e como ele realmente é praticado, vivido, né, idealizado ali naquele contexto. E, diante de tudo isso, buscamos também, né, com aporte teórico, teóricos, né, que discutem a formação de professores, como Nova, Pimenta, Eliot, né, Merrier, né, que fala desse perfil do professor, né? Então a gente passeou um pouquinho por esses campos para poder fortalecer o debate, para poder fazer a nossa análise dos dados, né? Então, você já tinha implicação, então, com o local de pesquisa, né? Já sim. Daqui a pouco a gente fala sobre esse percurso. Deixa a Melinha agora falar um pouquinho. Vai lá, então, Melinha. Seu áudio está desligado, Amelinha. Ok. Agora acho que tá. Acho que agora vou. Gente, boa noite, tá? Acho que a gente já falou no primeiro momento, deu uma boa noite aí para todo mundo. Agradecer, né, pelo dia de trabalho que a gente teve, estamos aqui, né? E agradecer o Grupo Fox também. Acho que eu e Marcela a gente fica feliz aí, né, com esse convite, né? Então vamos lá. A pesquisa, né, ela foi realizada também nesse formato da formação, né, da formação continuada. Ela traz como metodologia o método fenomenológico de pesquisa, foi realizada com professores especializados da área de altas habilidades e superdotação, e teve como um dos objetivos principais qualificar o processo de identificação de estudantes com altas habilidades, né,
no contexto pedagógico, né? A gente sabe que existe uma complexidade muito grande nesse processo de identificação. Então, nós mesmos, né, eu sou professora especializada dessa área, como grupo, né, de professoras, a gente percebeu que nós precisávamos qualificar. E aí, né, a partir da orientação do professor Vitor e também, né, da professora Mariângela e da professora Silvia, a professora Mariângela fez parte da minha banca, né, a gente teve também esse prazer, assim como o professor Vitor na orientação, a gente discorreu a pesquisa na tentativa de procurar melhores alternativas pedagógicas, né, para a identificação desses estudantes numa perspectiva inclusiva. Acho que foi um pouco isso que a gente trabalhou. Ótimo. E o processo, o desenvolvimento, como que se deu da pesquisa de vocês? Então, eu atuava como gestor escolar dessa unidade de ensino e estávamos vivenciando uma forma diferente, né, de aproveitar os espaços, tempos da escola e investi-los em formação. Até mesmo mudar o pensamento, né, do planejamento, né, utilizar esse tempo como um tempo de pesquisa mesmo, como um tempo, né, que o professor reconhecesse ele como um tempo também formativo em loco. E, para além disso, os espaços, né, que nós tínhamos, tempos e espaços de planejamentos coletivos, que na educação infantil da Serra o horário ele é um pouquinho diferente. Então a gente já vinha desse movimento, né? Era um grupo de efetivos grande na escola, né? Uma escola recente, né? Ela foi inaugurada em 2016, eu tive o prazer de ser o primeiro gestor, e a gente foi construindo esses laços de confiança, né? E buscando aproveitar esses momentos para poder fortalecer também a nossa própria prática docente. Então, quando fui aprovado lá em 2018, né, no mestrado, sentei com o Alex Braga, que foi o meu orientador, e ele olhou esse material nosso na escola e falou, olha, sua dissertação pode caminhar para esse lado aqui, isso daqui é muito bom, né? E a partir de então, a gente buscou traçar, né, um projeto para poder planejar os caminhos, né? Então, a gente adotou primeiro, né, o primeiro ponto foi solicitar autorização ao município. Assim que o município autorizou, né, a gente fez o contato com a escola. Eu já estava na escola, então esse movimento foi muito mais fácil, né? Então, assim, os professores acolheram muito bem, né? Desde o começo eu conversava muito com o Alex que eu gostaria de fazer uma análise dentro de um tempo mais longo, né, do que fazer um ou dois encontros, né, com grupos diferentes e fazer uma análise. Eu gostaria, né, de fazer, né, a construção desse período mais longo para analisar durante um ano, né? Como que é o olhar desse professor, né? E como essa formação ela vai impactar nas práticas pedagógicas, né? E até mesmo na vivência desse currículo na sala de aula. Então, sentamos, dialogamos, mostrei a minha linha de inclinação, que era a educação especial, né? Até porque nós caminhamos para uma pesquisação. E a partir dali o grupo foi participando e se envolvendo, né? Na escolha das temáticas, na escolha de cronograma, qual carga horária, como que nós poderíamos certificar, né, esses participantes. Os professores também, né, solicitaram que fosse interessante todos os profissionais da escola participarem. Claro que eles aceitassem, não somente os professores, porque na educação infantil a gente entende que o processo educativo, ele passa pelas merendeiras, ele passa pelas auxiliares, né, de creche, ele passa pelas meninas da limpeza, pelo porteiro, todo esse movimento, né, afetivo e de interação com a criança, a gente considera currículo. Então, foi uma formação que partiu para o próprio grupo, né, Damila, ele solicitou, né, que todo mundo participasse. Até porque existem conhecimentos mais técnicos, né, para a gente desconstruir um pouquinho daquele pensamento que na educação infantil a criança não aprende, que a criança só brinca, né? Então, que brincar é esse que nós estamos falando, né? Porque até o planejamento de uma brincadeira livre com as crianças, ela é intencional.
Existe um planejamento para isso, né? Então, ali a gente foi construindo com o coletivo um itinerário formativo, de onde saiu, né? Os temas a serem estudados, os autores, como a gente tem muita dificuldade com palestrantes para poder estar indo na escola, né? De manhã e à tarde para fazer essa ponte, que a gente não tinha ainda esse recurso tecnológico que nós aprendemos na pandemia. Então, assim, os próprios professores da escola se configuraram como os mediadores do processo formativo. Então, eles se reuniam em duplas, faziam um estudo do texto que foi escolhido e faziam uma apresentação, né, para a gente poder dialogar com diversos tipos de materiais, né, vídeo, data show, dinâmica, e aí eles foram escolhendo e cada grupo foi pontuando. Então, assim, o nosso itinerário formativo, ele teve 4 eixos de formação. O primeiro, nós discutimos o currículo na educação infantil, né, na interface com a educação especial. O segundo eixo formativo, nós falamos um pouquinho da formação continuada de professores na escola. O terceiro foi a história da legislação, a história da educação especial na legislação brasileira. E, por último, né, práticas pedagógicas inclusivas na educação infantil. Tá bom? Então, acho que fechei um pouquinho. Eu acho que esse movimento de escuta que você realizou, né, durante a pesquisa, de envolvimento de toda a comunidade escolar nesse processo formativo, igual você falou, né? Sentaram, os professores, né, deram sugestões, os temas saíram a partir desse movimento de escuta. Eu acho isso muito importante, significativo, né, de atender ali, de saber quais são as demandas da escola, qual é, né, a realidade, o que vocês precisam parar, pensar, refletir naquele momento. Isso é muito importante. Quando eu realizei minha pesquisa, né, em 2018, isso foi muito pontuado, né, essa falta de escuta na hora de pensar esse currículo formativo, na hora de elaborar essa formação continuada, né, de escutar aqueles profissionais que estão ali no dia a dia, que lidam cotidianamente com os alunos público-alvo da educação especial, né? A gente observa muito essas formações que já chegam prontas, né, e não dialogam com o contexto, com a realidade escolar, que não levam em consideração essas demandas, as necessidades, né, dos professores que estão ali no cotidiano. Então, acho que foi fundamental, né, esse processo de escuta e fez toda a diferença. E aí depois você fala um pouquinho para a gente quais foram os impactos, né, disso tudo na prática pedagógica desses profissionais. Você, Amelinha, conta aí pra gente um pouquinho do desenvolvimento da sua pesquisa. Vamos lá. Como a pesquisa ela foi realizada na abordagem fenomenológica, né, o que a gente não pode deixar de colocar é que os professores especializados, eles foram analisados a partir das relações que eles tinham convivido, né, e também numa perspectiva dialética. Então, aquilo que a gente, no processo formativo, a gente desenvolvia, né, nas temáticas da fenomenologia como um aguçador das percepções dos professores para o processo de identificação, os professores traziam para a escola, né, eu para a secretaria, e a partir das relações com os estudantes, a gente ia vivendo, né, vivenciando aquele processo numa abordagem fenomenológica e qualitativa, e depois nós trazíamos novamente para o processo de grupo, de reflexão, né, e de levantamento e síntese, né, daquilo que a gente conseguiu perceber por meio da abordagem do método fenomenológico, né. Uma das questões também importantes é que a fenomenologia, ela tem algumas aproximações com a pesquisação, né, a gente não tem como aqui aprofundar, né, mas a gente percebe, né, algumas dessas aproximações. E essa questão dialética, ela é fundamental, né, inclusive nos instrumentos, né, que utilizamos, né, a gente utilizou como instrumentos a observação, né, o diário de campo, para que a gente pudesse registrar, né, aquilo que se percebesse no contexto da pesquisa, e numa linguagem, né, bem fenomenológica,
as unidades de significado e as versões de sentido, né? O que seriam as versões de sentido? Seria aqueles registros daquilo que ficou de mais expressivo, né, da experiência do vivido, dos professores com os seus estudantes. Essas são as versões de sentido, né? E no contexto da formação, nós desenvolvemos 4 encontros presenciais no NESP, sob a coordenação do professor Vitor Gomes, né? E ali se registravam os depoimentos dos professores. Também utilizamos, né, a metodologia na plataforma Vix Educa, que é uma plataforma, né, que em Vitória utilizava, hoje a gente está com o Google Classroom, né, mas nós utilizamos para que pudéssemos colher, né, os depoimentos dos professores, os seus testemunhos, mediante as experiências com os estudantes, né? E a partir daí, a gente realizou a síntese do material coletado para que a gente tivesse a visão do todo, né? Esse consistiu o processo, né, de desenvolvimento e o contexto da pesquisa. Perfeito. Marcelo falou aí, né, da implicação dos profissionais, né, na constituição desses processos formativos, na construção desse currículo, que a gente observa também, né, perpassando por diferentes unidades de ensino, que os professores têm muito aquilo de currículo, como aquela, né, lista de conteúdo que precisa dar conta, precisa passar para os alunos, né? E aí, pensando nisso, nesse currículo, o que vocês observaram aí? Então, a pesquisação, ela já traz um número de dados muito grande, né? E que a gente não gostaria de perder todos, mas para uma dissertação a gente vai eliminando não, separando para um artigo, né? E dando foco ao nosso objetivo principal. Então, assim, nós realizamos, né, na escola, foram 32 encontros presenciais, né, uma carga horária de 60 horas presencial e 60 horas, né, para a leitura dos textos, né, em casa, que seria um movimento assíncrono, né, contabilizando um curso de 120 horas como um projeto de extensão da Universidade Federal. Então, esses profissionais, eles foram certificados pela Universidade Federal, né, por meio de projeto de extensão, e nós utilizamos, né, como ferramentas, né, para poder produzir os dados, né, como Alex gosta de dizer, né, a gente buscou o diário de campo, o gravador em áudio, né, então assim, a gente teve uma produção muito grande, porque todos os encontros foram gravados. Então, assim, cada encontro nosso... E 32, né? 32, sendo que 4 o foram volume de encontros dados de 4 horas, né? E bem os grande. outros 28 de 1 hora por semana, né? Que a gente sentava. Então foi uma produção muito grande, a Melinha e da Mila. Mas muito interessante, porque como eu vivenciei cada momento, né, tanto com o grupo matutino como com o grupo vespertino, a gente já vai, e o amadurecimento na escrita também da dissertação, a gente já vai focando, né, naquilo que a gente realmente, que vem dialogando mais com o nosso trabalho. Então eu fiz um recorte, né, de uma parte da análise dos dados, né, como resultados para trazer para vocês. Quem tiver mais interesse pode ler, está acessível, né, lá na biblioteca da UFES, na biblioteca setorial e também no repositório, né, que tem acesso online. Então, assim, foi, na verdade, um processo de análise das narrativas, do discurso, né, que a gente carrega conosco no dia a dia, né? E isso diz muito da gente, diz muito do nosso trabalho também como professor, né? E então, a partir dessas narrativas, a gente começou a perceber que algumas falas, elas eram muito pontuais, até mesmo beirando ao senso comum, né? Em muitos momentos, e principalmente quando tocava no ponto, envolvimento da criança público-alvo da educação especial. Parece que sempre aparece uma desculpa, né? Parece que sempre aparece
É como se fosse realmente, né, uma desculpa para tentar burlar, como se a criança público-alvo não fosse uma criança, né, um sujeito situado Uhum. dentro de um contexto político, social, né, econômico, geográfico, e que tem também, né, toda a capacidade de ser impactada por esse contexto e de também impactar os contextos, né, como diz Amaral. Então, assim, nós chamamos todo esse movimento, a partir dessa análise do discurso e das narrativas, de teorizações constituídas pela escola. E aí nós encontramos 4 teorizações, que a gente tece lá, escreve sobre elas, a partir dessas narrativas, numa tentativa até de desconstruir esse pensamento, né? Como disse meu orientador, né? Orientador é para sempre, né, gente? Como diz Alex, Sim. né, esses pensamentos mais aligeirados, né? Quando a gente tem os pensamentos mais aligeirados, a gente tende a produzir processos, né, de exclusão, processos de Uhum. negligência, de ausência. Então, a gente foi nesse encontro, nesse local, né, que é a escola, tentando desconstruir um pouquinho essas narrativas, que elas acabam se tornando as práticas, né, lá no contexto escolar. Então, a primeira teorização que a gente traz é a teorização do próximo, né? A gente, um exemplo básico aqui, tem aquele menino que sai de casa, passa na universidade ou morar numa república, aí acorda de madrugada, vai lá na geladeira, pega o litro de água, toma o litro de água que ele podia tomar todo, mas ele deixa um pouquinho assim, ó. Aí guarda lá, porque o próximo que vier vai ter o trabalho de De encher. encher a garrafa. E na escola isso acontece também, porque analisando as narrativas, né, sempre quando a gente tentava trazer assim, possibilidade de envolvimento da criança público-alvo, da educação especial, surgia assim, e quando chegar o estagiário, a gente vai conseguir brincar com a criança no parquinho. Quando chegar o professor da educação especial, a gente vai conseguir fazer a adaptação da Uhum. atividade. Quando chegar o cuidador, essa criança pode vir para a escola, enquanto não tem cuidador, não pode vir. Então, a teoria do próximo é quando a gente lança um futuro, né? Uma expectativa que a qualquer hora vai aparecer um salvador na escola e que vai fazer esse Uhum. trabalho de envolver, né, a criança público-alvo da educação especial. Não estou dizendo, gente, que essas funções não é importante, me entendo, né? Mas o movimento realmente de incluir, ele é um trabalho de toda a escola, né? O gestor escolar, ele tem todo o cuidado, né, para poder pensar os espaços, pensar a aquisição de materiais para tornar essas salas mais acessíveis. Os pedagogos, a função de sentar com os professores, né, de todas as áreas, para poder realmente realizar esse planejamento e pensar possibilidades de envolvimento, né? Os professores regentes na sua sala de aula e, claro, né, essa equipe de apoio, essa equipe de serviço, né, que vem da educação especial para a gente nesta possibilidade de envolver essas crianças no currículo, porque sabemos que existem limitações mais significadas da deficiência, né? Surdez, né, cegueira, né, a própria deficiência física e intelectual, que a gente realmente demanda de um serviço mais específico da educação especial. Então, a teorização do próximo, ela é um pouquinho assim. Então, conforme a gente... E assim, era um movimento, gente, de discussão mesmo, tá? Eu penso de uma Uhum. forma, a Melinha pensa de outra, e tinha hora que aquilo se acalorava, e a gente Demais. parava, enquanto que vem a gente continua, para também respeitar o E dos horário de profissionais saída, né? assumirem essa E a gente dos profissionais respirando da assumirem noite essa também. responsabilidade também, né, Marcelo? De que Sim, o aluno é da escola, é da professora de educação especial, mas também é da professora regente, que o e da cuidador tem Secretaria de ali o papel Educação também, né? fundamental. Uhum, exato, o aluno é da Secretaria de Educação, é da unidade, é aluno da rede, então todos ali assumir essa responsabilidade, não vou ficar passando para o outro, esperando o cuidador, esperando o Sim. estagiário. Ainda em 2018, né, associando um pouquinho, relacionando um pouco com a minha pesquisa, a gente conseguiu identificar isso, né? Eu realizei não foi em uma escola, né? Foi na rede, a gente passou por várias escolas, utilizamos entrevistas, gravamos encontros Uhum. de grupo focal que foram gravados, né? E aí bastante dados também, né? A gente depois ali na hora de análise tem que fazer algumas escolhas e a gente pôde observar isso, uma secretaria que oferecia formação só para os professores de educação especial.
Pro como regente. se os outros profissionais da escola, como se o regente não tivesse, né, essa responsabilidade, como se o aluno não fosse dele. Verdade. E a gente, Esse é muito é o que recorrente você nas falou. falas, né? A narrativa é Uhum, muito recorrente. E muito. há muitos anos. Aí, Tamila, a gente encontrou também, né, é o que a gente chama de teorização do único modo de pensar a formação. Né? Os colegas tinham muita dificuldade de pensar que a formação continuada é um processo mais amplo, né, de pensar até mesmo esse momento de planejamento coletivo e individual na escola como formação continuada. Mas, na verdade, era mágoa que eles tinham justamente disso que você falou. Né? A Secretaria de Educação ainda não consegue organizar um processo de formação para envolver os professores de educação infantil e ensino fundamental, né? Primeiro ciclo. Fundamental. Aí eu tô falando da realidade de Serra um pouquinho, tá, gente? Uhum. Então lá se tem um cronograma mensal para todos os professores de área, inclusive estagiários da educação especial. Mas os professores de primeiro ao quinto e da educação infantil não são contemplados. Então eles se sentem muito magoados com isso, né? Então essa Sim. tentativa de que foi compor nesse processo formativo na escola, como eu falei com vocês, ele veio caminhando desde 2016, foi esse modo, né, de pensar né, desconstruir esse pensamento hegemônico, né, e até buscar por outras alternativas ali de formação, porque é um grupo que gosta de estudar, até hoje, né, é um grupo que realmente gosta muito de estudar. Então a gente foi assim desconstruindo, né, claro que é muito importante essa formação, né, ofertada pelo nosso empregador, pela Secretaria de Educação, nós temos que repensar os modos como ela é pensada hoje, né? Parece que é um pequeno grupo que pensa o que a gente pode ou não pode estudar ou não, né? Pensar ou não. Então vem esse movimento dessa formação, né, com a escola, que aí lá no texto eu trago, a Serra tem uma proposta, né, de progressão, que é envolver realmente, constituir esses momentos de formação em serviço. E dá para a gente poder realmente construir uma coisa bacana. Então, assim, a gente foi tentando desconstruir esse olhar, né, para pensar a escola como um loco de formação do professor, como diz Pimenta, Nóvoa, né, e pensar mesmo até o professor, né, nesse movimento, né, com a prática docente, se constituindo como profissional, que eles chamam da profissionalidade docente. Então, essa troca e a nossa vivência, esse estudo contínuo, né, que vai compondo a nossa formação continuada. Temos os estudos subjetivos, como a gente vai buscar uma especialização, né, seja ela lato, estrito, senso. Então, tudo isso faz parte de um processo de formação e que o grupo, naquele momento, não conseguia ver, né, justamente por ficar, né, nesse processo, né, de mágoa com a secretaria que não conseguia, né, articular um processo de formação. E aí, a terceira, eu vou acelerando, né, porque o tempo só tem mais duas, tá? Que eu abro para a Melinha já. Aí nós temos a teorização do não saber docente, que vai dialogando, sabe? Ao mesmo tempo que a gente se envolvia nas discussões, quando a gente adentrava, né, nesse envolvimento, vinha assim, mas eu não tive formação para poder trabalhar com criança especial. Ah, mas na minha época, na minha graduação, não tinha a disciplina de educação A especial. disciplina. Né? Então, assim, uma Uhum. coisa ia levando a outra, e aí a gente foi tentando desconstruir, né? Justamente esse processo de formação, esse envolvimento nosso com esse grupo, né? Claro, com todo o grupo, mas com essas diferenças mais significadas, isso traz para a gente conhecimento profundo, né? Isso traz para a gente formação, porque né, essa formação implicada com a prática. Né? Nós temos hoje o grupo de crianças público-alvo que não frequentavam, né, a escola regular até os anos 2000. Né? Nós também fomos negligenciados enquanto categoria docente. Porque se hoje a gente sente um pouco de dificuldade, é porque nós não tivemos o contato, né, nem social, né, gente? Porque, infelizmente, o nosso público ele era escondido, né, dentro de casa. Então, hoje, e eu consigo ver como que nós avançamos nesses 10 anos, mas esse não saber docente, né, era muito presente nas narrativas, e conforme a gente ia debatendo, a gente conseguia perceber essas práticas da escola. E a partir do momento que elas conseguiam envolver essa criança, elas se sentiam motivadas e uma coisa ia puxando a outra, e foi assim, né, durante até hoje, na verdade, tá assim, tá, gente? E por último, Ver nós mudança temos, ali né, na prática, né? e Desses por último, nós profissionais. discutimos um pouquinho a teorização do não conhecimento infantil.
né? Nós temos hoje, infelizmente, voltando, bater muito forte na porta da educação infantil, é a questão de valorização somente da leitura escrita. O aluno só aprendeu se ele aprendeu a escrever. Se não aprendeu a escrever, a ler, ele não aprendeu nada, né? E a gente entende que na educação infantil, né, o currículo ele é muito mais amplo, ele tem dois eixos norteadores, que são as interações e brincadeiras. Né? A partir de um planejamento, né, envolvendo o mundo da alfabetização, né, e esse currículo, até porque a gente, né, recebe crianças hoje de 6 meses, a escola que eu atuava, a gente tinha criança de 2 anos. Então tinha pai que já queria que a gente ensinasse a criança a escrever o nome dela com 2 anos, né? A gente, nossa preocupação era fazer ela largar mamadeira, chupeta, aprender ao banheiro, desfraldar, né? Se posicionar, ir até o refeitório, compartilhar os espaços, né? Se alimentar com autonomia. E as pessoas, né, infelizmente, né, o pensamento social não vê isso como aprendizagem, né? Uhum. Boaventura Souza Santos vai dizer pra gente que essa daí é a razão indolente, né? Que a gente tenta valorizar o conhecimento científico, que no caso, né, da escola nesse momento é a leitura escrita, e a gente acaba descartando todos os outros conhecimentos, né, que são fundamentais para o desenvolvimento, né, do nosso corpo, do nosso intelecto, né, e até mesmo para chegar a alcançar a leitura escrita. Então a gente vem conversando um pouquinho sobre essa teorização, né, não que a leitura escrita não seja importante, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas nós precisamos pensar em quê? Nos outros conhecimentos que cercam a gente na escola, para a gente não desperdiçar nesses momentos. E quando a gente traz isso para nossas crianças público-alvo da educação especial, a gente vai para o ensino fundamental, onde a leitura escrita e a linguagem, né, a leitura escrita e oral, ela é fundamental, ela é o senhor da escola, nada mais interessa. Então, se a gente tem uma criança autista que não fala, né, o que essa criança está fazendo na escola, né? Se a gente tem uma criança com múltiplas deficiências, né, com microcefalia, que precisa de outros atendimentos, né, de conhecimento para ele de mundo, que talvez não envolva diretamente a leitura escrita. Então, a gente debate um pouquinho, né, sobre esse senhor que é, né, a leitura escrita dentro desse processo educativo, né, e que a gente sabe que é um processo realmente que depende de tantos outros conhecimentos para que a gente possa realmente se apropriar dele. Então aqui eu passo a palavra a Melanie, que eu acho que eu já falei demais. Oi. Então, eu vou pegar um pouco a questão da formação e já vou trazendo logo alguns dos processos, né, que resultaram, né, para a gente poder dar uma síntese, né, naquilo que a gente organizou para falar, né. Então, por meio do processo formativo, né, que houve os encontros na universidade e por meio também da plataforma, além da relação com o vivido, né, dos professores com os estudantes, eu acho que concepções que foram muito importantes, né, e significativas para esse processo de construção, né, de uma alternativa pedagógica para a identificação de estudantes com altas habilidades, né, para além, né, da questão do laudo, do diagnóstico, do teste psicométrico, foi a concepção do currículo vivido, né, e também a metodologia fenomenológica e idética, né, que fala da experiência do vivido. Então, por meio dessa experiência do vivido, né, com o professor de sala de aula, né, o estudante, ele tem a condição de aguçar a percepção desses professores para compreender as suas necessidades, né? Uma necessidade de aprofundamento de estudo, já que esse estudante ele pode apresentar, né, maiores elementos no sentido da sua curiosidade, dos seus questionamentos, né, de outros temas curriculares que muitas vezes não só no contexto da sala de aula é possível para o professor, considerando a sua diversidade, aprofundar, né? Então, aquilo que se fala de acelerar, né, ele tem sentido. Por quê? Porque esse estudante, ele tem uma maior avidez pelo conhecimento,
Não que os outros não tenham, né? Mas as suas necessidades, muitas vezes, falam de conteúdos curriculares que estão previstos para anos muito subsequentes. E ele tem a necessidade de ter essas respostas, né? Então, nesse aguçar, né, do vivido, do currículo vivido, o professor de sala de aula ele vai poder observar as necessidades desses estudantes e vai poder, sim, né, buscar a alternativa do programa de enriquecimento, né, que aí esse estudante ele vai ter atendido também a sua necessidade, ele vai desenvolver, né, as suas necessidades, o aprofundamento das suas pesquisas, também no ambiente de continuidade desse currículo com os professores especializados. Por outro lado, também por meio de um currículo vivido e da fenomenologia idética, o professor especializado vai perceber as necessidades desse estudante e isso vai ser um constante devir, né? Isso sempre vai proporcionar novos conhecimentos. E esse estudante, a partir das relações que ele estabelece com o seu grupo de pares no programa de enriquecimento, ele também vai trazer os seus conhecimentos para o contexto de sala de aula, né? Então, é bacana esse movimento, né, de ir e vir, né, que o direito desse estudante, né, de ter também, né, as suas expectativas atendidas como estudante público da educação especial, a partir, né, dessa concepção do currículo vivido e da experiência do vivido, né? E aí, de uma certa forma, eu já adiantei um pouco, porque essa visão da identificação pedagógica, ela nos traz muitos elementos e muitas pistas, né, de que o processo pedagógico, ele sim, né, alcança as necessidades desse sujeito, e não necessariamente a perspectiva clínica, né, de uma avaliação de um teste. O teste é um elemento a mais, né, mas não necessariamente ele esgota, né, ou diz sobre esse sujeito, né, no engessamento desse sujeito, né. A fenomenologia, assim como outras correntes, ela tem essa questão da dinâmica, né, do vivido, a intensidade, né, que é esse sujeito. E uma outra questão importante, e que também se traz nas normativas e na LDB, né, de nós enfatizarmos e entender os estudantes não só de uma forma avaliativa quantitativa, né, mas qualitativa. E isso não só para os estudantes públicos da educação especial, mas para todos os estudantes, né, para que a gente possa percebê-los como sujeitos de direitos, e que a diversidade faz parte, né, ela é a essência da humanidade. Né, eu tô parafraseando uma nota de 2015, né, de altas habilidades, que traz exatamente, né, esse enunciado, né, que a diferença, né, parte, né, é a essência da humanidade. Então, eu acho que isso é muito importante. E aí, esse indivíduo, né, ele compreendido nas suas particularidades, com certeza o processo de inclusão, né, ele vai se sentir no bem-estar, né, no ambiente escolar, no ambiente pedagógico, né, que muitas vezes se cria como se esse estudante ele tivesse um problema, ou ele não se relacionasse com os outros, né, cabe a nós, né, cabe a nós puxar, né, cabe a nós buscarmos as pistas, cabe a nós incluí-los. E a partir do momento que a gente escuta, levanta, né, e percebe as suas necessidades, com certeza as suas necessidades de conhecimento vão ser atendidas, né, e não só de consumir o conhecimento, memorizar, né, processo básico, mas também de produzir esse conhecimento no ambiente de um programa de enriquecimento, tá? Então, assim, em linhas gerais, né, os resultados foram bem significativos, porque isso aguçou, né, a percepção dos professores e trouxe uma maior segurança, né, nesse processo de identificação por meio de alternativas pedagógicas. Ótimo, muito bom a gente ver, né, a diferença aí na prática desses estudantes, né, como que é significativo para eles.
E aí eu esqueci de falar, né, quando nós iniciamos, quem quiser pode deixar perguntas aí na caixinha de perguntas. Chegou aqui uma pergunta, eu acho que vai ser bom para a gente, né, dialogar ainda mais, aproveitar o tempinho que nós temos ainda. E aí, como vocês veem o papel da gestão na formação, nessa outra perspectiva de formação que a gente vem conversando, né? De escuta, nessa formação dialogada, que ela é pensada em conjunto, em equipe, levando em conta, né, a realidade, o contexto daqueles estudantes, dos profissionais. E aí, como vocês veem o papel da gestão nessa nova perspectiva formativa que a gente conversou um pouquinho? Então, penso, Danila, que o processo de escuta ele é sempre importante, né? Então, assim, mas há espaços, tempos diferentes também, né? Nós temos, por exemplo, vou falar do município de Serra e deixar a Melinha falar de Vitória. Né? Serra é um município muito grande, Serra tem 142 escolas, se eu não me engano, né? É um município muito grande. Então, assim, a gente entende que há dificuldades, mas já passou da hora da gente continuar falando que não tem como tirar professor de primeiro, quinto ano da escola, né? A gente tem que pensar outras possibilidades. Nós estamos agora, né, com esse processo de, né, que a pandemia, essa herança da pandemia, né, que esses encontros que nós temos online, a gente precisa reconfigurar. Mas o que eu quero dizer? Eu acho que tem, assim, responsabilidades diferentes. Nós temos um município com um gestor municipal, que é secretário de educação, a secretária, né, com toda a sua equipe, e que é necessário e fundamental ouvir a escola para que a gente não caia, né, nas mesmas produções de um grupinho determinado escolhendo o que o outro grupo pode estudar ou não, né, e às vezes nem dialoga com o que a gente está vivendo mais na escola, né, a gente precisa avançar, né, nesse Às sentido. vezes não, E né? também Digamos que a maioria das vezes não dialoga, né, não dialoga, fica uma com coisa essas muito realidades. solta. Eu falo, eu sou professor do primeiro ao quinto ano. Então, toda a formação que a gente vai nesses 15 anos, né, que eu já estou aí, parece que é a mesma coisa. A gente fica, às vezes, muito fechado, né, somente à legislação, à política, porque, assim, para o professor do primeiro ao quinto, a gente tem uma partezinha que passa pela educação especial. Aí parece que sempre é a mesma coisa, a gente precisa saber daquilo. E, na verdade, a gente precisa hoje discutir, né, outras coisas, né? Então, assim, e na escola tem a figura do gestor escolar também, que eu também passei por esse papel, que tem possibilidade da gente pensar também em outras coisas, outros locais, né, de organizar uma escola para ter realmente que ela seja, que a própria escola seja esse processo, né, de formação, garantindo os tempos, espaços, né, e envolvendo todos, né, da escola nesse processo. Então, mas assim, o processo de escuta ele é fundamental, né, porque senão a gente vai ficar continuando produzindo ausências, não é verdade? Então, assim, é um pouquinho do meu olhar. Perfeito. Criação, né, o que eu chamei na minha pesquisa, criação desses espaços discursivos, né? Esse olhar, igual você falou, Marcelo, do gestor, né, de aproveitar as oportunidades e ali, você enquanto gestor, você tem um grupo no matutino, você tem um grupo no vespertino, não tem momentos que a gente consiga colocar esses dois grupos para conversar, então vamos fazer aqui uma escuta do matutino, fazer uma escuta do vespertino para pensar essa formação, né, o que tem em Isso, comum, né, na transmissão dos dados. Então, enquanto gestor escolar, a gente, né, tem esse papel, tem essa, como criar essas possibilidades, né, sim. colocar os diferentes atores ali do contexto nesse diálogo. Fala um Fala um pouquinho para a pouquinho pra gente, gente, Amélia, Amélia, então, então, da da realidade de realidade de Vitória. Vitória. Então, eu acho assim, a gente tem diferentes estratos, vamos dizer assim, né, de gestão, né, como o Marcelo falou, o gestor escolar, o gestor de uma secretaria, né, o gestor mesmo que dá, né, a cara, né, vamos dizer, muitas vezes, não só para os processos formativos, né, mas para todo um contexto, né, de organização muito mais macro, né. Agora, eu acho muito importante, né, a construção de documentos, né, eu acho que a construção de documentos, assim como
as normativas e tudo mais, elas nos dão uma condição para que a gente possa efetivamente, né, desenvolver, né, um processo de formação. Então, a política de formação, né, ela tem isso escrito, definido, né, e aí para um gestor, né, simplesmente cortar, né, aí seria realmente uma posição autoritária, né, e eu acho que hoje, né, nenhum gestor, acho que ele quer passar, né, essa condição, né, de autoritarismo, né, definir o que vai ser falado ou não. Então, eu acho que os documentos, eles são fundamentais, porque eles nos dão minimamente, né, a visão da intencionalidade daquilo que a gente quer, né, promover e produzir nos sistemas, né, seja ele de saúde, educação, de assistência, né, e isso também faz com que, a partir dos documentos, né, a gente possa construir internamente na escola, como grupos, né, a questão das micropolíticas também, né. Internamente a gente vai construir. Então, assim como a gente às vezes tem um gestor maior e a gente tem o gestor escolar, existem essas duas vias, né, onde o gestor escolar também, junto com sua equipe pedagógica e o grupo de professores, ele vai poder, né, constituir também movimentos, né, de formação, como o Marcelo trouxe. Ele foi um gestor, mas há também equipes pedagógicas potentes, né, que podem sim viabilizar, né, promover formações e tudo mais. A gente conhece. Então, assim, eu acho que eu acho que é um movimento, né? Eu acho que assim como a gente, né, muitas vezes tem algumas ações que são específicas, né, de cada gestão, existem também, né, ações contínuas, né, que os promotores, né, dessas ações, eles têm condições de ir continuando, dando continuidade, mesmo que por meio de micropolíticas. Ótimo, perfeito. O que a Melinha colocou, né? A importância de pensar, né, essas políticas de formação, pensar esses documentos normativos, né, para que haja continuidade nessas ações, né? Para que não haja nessa... Ai, fugiu a palavra aqui agora, mas que a gente consiga ter, né, essa continuidade de ações nas diferentes gestões, né? Então, já caminhando um pouquinho aí para o final, né? Acho que falta um pouquinho tempo aí. Fala um pouquinho, então, das considerações finais aí do trabalho de vocês. A Melinha já trouxe, né, um pouquinho. Marcelo, traz aí pra gente. Menina, então, né, para ser bem rapidinho, nossas O mestrado, considerações... desculpa cortar, que o mestrado profissional, né, ele tem uma particularidade que é o Que é produto, o né? produto, Fala um E aí o pouquinho aí do produto foi a produto de própria vocês. formação, né? Uhum. E aí, assim, trazendo um pouquinho, né, do que aconteceu naquele espaço, vou trazer um pouquinho de Rosana de Vichy, né, que ela traz lá na tese de doutorado dela, que o movimento de pesquisação ele vai produzindo algumas rachaduras, né, e que essas rachaduras, elas vão permitindo em que algo novo possa surgir dali. E ela traz até lá, né, que esse campo duro, né, esse terreno é duro, conforme a gente vai pisando ele, conforme a gente vai, né, ampliando, né, no caso a formação, as discussões, esse solo vai ficando menos duro, né, ele vai ficando mais macio, ele vai ficando mais possível de pensar, né, outras possibilidades. E na escola, com todo esse movimento de formação, acho que eu não poderia deixar de finalizar dessa forma, né? Aqueles pensamentos mais enrijecidos, né? Eles não foram mais no final. E quando entramos na pandemia, né? Que eu deixei a gestão em 2021, foi um movimento que continuou. E aquele movimento, Danila, dessa formação que era presencial, ele acabou indo Online, pro pro remoto. online. E aí a gente teve a possibilidade de trazer outras pessoas, né, queridos, né? Olha que Conseguimos bacana. trazer até o Maciel para dar uma formação para a gente na escola sobre higienização dos espaços, né? Então, assim, esse movimento que foi constituído com esses professores, né?
voltando, aquele pensamento mais enrijecido, ele vai amolecendo. Porém, com o processo de diálogo, de discussão, de participação, de envolvimento, colaboração, né? Nós não somos obrigados a pensar iguais. Mas a partir do momento, né, que a gente senta, a gente discute, a gente planeja junto, né? A gente revê o que deu certo, o que não deu certo, e vamos fazer juntos, né? O nosso pensamento ele vai ficando menos rígido, né? E a gente vai conseguindo constituir processos mais inclusivos, vai conseguindo vivenciar práticas pedagógicas mais inclusivas. Eu acho que essa fica as considerações finais, né, desse trabalho lindo que foi. Amelinha. Então, no caso específico, né, da dissertação, como eu disse, né, a proposta metodológica, ela envolvia, né, o desvelamento de versões de sentido, síntese e a visão do todo, né? E aí, para evidenciar essa visão de síntese e de visão do todo, né, a gente construiu videoaulas, né? Então, são 5 videoaulas construídas, né, com diferentes temáticas, né? E aí a gente vai trazer a questão do histórico e da definição de altas habilidades, que traz um pouquinho, né, da visão psicométrica do início do século, e como que houve, né, toda uma evolução, né, para esse movimento de pedagógico mesmo, né, de vivência pedagógica com esses estudantes, né. Então, isso é muito, muito interessante a gente observar, né. Depois a gente trabalhou um pouquinho a questão da percepção e observação fenomenológica, a questão das entrevistas não diretivas, né, muitas vezes a gente acha que tem coisas todas prontas, né, para os estudantes, e não necessariamente, né, como o Marcelo trouxe, é uma construção, né, de um processo de produção de conhecimento, tanto no contexto da sala de aula comum, quanto no contexto, né, fora da sala, ou de um contraturno. Também falamos sobre a questão do autoconceito e do autoconhecimento, né, o quanto que é importante isso para a constituição, né, do sujeito público da educação especial, e um relato, né, da experiência de uma professora, né, Fenomenologia e Altas Habilidades, onde foi escrito, né, um livro trilingue pelos estudantes, envolvendo toda a escola, né, a escola Maria José Costa Moraes, a professora Isa, junto com a equipe bilíngue, os professores de língua inglesa, o planetário, né, então todo um movimento, né, de construção de um currículo vivido na escola, né, por meio também da experiência fenomenológica. Então, esse produto dessas 5 videoaulas está lá no GPF, né, Grupo de Pesquisa em Fenomenologia na Educação, no canal do YouTube, né, e a dissertação também, como o Marcelo colocou, no repositório da UFES. É isso, gente. Muito bom, né, gente, o nosso diálogo. E quem ficou com gostinho de quero mais, igual eles falaram, pode procurar, né, o trabalho completo lá na biblioteca da universidade. E pensando, né, em tudo, eu acho que a gente discutiu aqui hoje, para a gente conseguir enxergar de fato essas práticas pedagógicas inclusivas, né, que a gente propôs no diálogo hoje, eu acho que a palavra-chave que fica é o diálogo, né, escutar os profissionais, envolver os profissionais, eu acho que é de escuta, né, participação, escuta, esse agir comunicativo, né, que Habermas chama. As trocas são fundamentais, né, para a gente se constituir como sujeito, né, acho que formação é isso, né, possibilidade de troca, que é o que a gente está fazendo aqui. De troca, de diálogo. E aí a gente romper, né, com o que está posto e buscar essas brechas, esses espaços que a gente consiga ali, né, no dia a dia, dialogar, para que de fato a gente tenha as práticas pedagógicas inclusivas, né, no nosso contexto, na nossa realidade. Né? Eu acho que é isso que fica, né, esse diálogo, essa escuta e envolver todos esses profissionais. Né? Eu acho que foi ótimo, agradeço assim, em nome do Grupo Ops, né, mais uma vez a presença, a disponibilidade de vocês. E
disponibilizarem, né, do tempo para estar aqui com a gente um pouquinho, dialogando, e foi muito bom escutar vocês. Marcelo aí, ó, qual autora você citou anteriormente? Várias, né, Marcelo? Agora, no final, foi Rosinas de Vigia. Rosinas de Vigia. Que teve, se Então, foi sobre educação encerro. especial, foi Amaral, né? Uhum. Então, agradeço, né, a presença dos nossos convidados aí, Marcelo, Maria Amélia, todos que entraram, que participaram. A live vai ficar disponível no nosso canal do Instagram. Aproveito para convidar todo mundo também para ficar atento às nossas postagens, né? No próximo dia 13, nós teremos aqui mais uma live com outros convidados especiais também, com temas interessantes que perpassam aí as questões que envolvem a educação especial e a inclusão. Então, fiquem atentos aí ao nosso canal aqui no Instagram e às nossas redes sociais também. Tá bom? Obrigada, Marcelo, Amelinha, mais uma vez. Obrigada a todos que participaram. Até a próxima. Até dia 13. Tchau, tchau.